detrás de cada mestre existe sempre uma história. Uma história feita de escolhas, desafios, renúncias, disciplina e persistência. Na província do Huambo, o Kaizen Podcast foi ao encontro de João Domingos, conhecido por muitos como Mestre TK, uma figura respeitada no universo do judo e reconhecida pela forma como influenciou gerações através do desporto. Mas antes do mestre existiu o menino. A ligação às artes marciais começou cedo, ainda aos 9 anos de idade, numa fase em que o desporto surgia apenas como espaço de integração e convivência. Influenciado por amizades e por pessoas próximas, João Domingos aproximou-se do universo desportivo, experimentando diferentes modalidades, entre elas o boxe, o karatê-do e o atletismo. Mas foi no judo que encontrou algo diferente. Mais do que competição, encontrou disciplina. Mais do que treino, encontrou propósito. Eu sou o João Domingos, mais conhecido por Mestre TK, e a partir do ano eu vou contar-vos a minha história. Porque a doutrina dele é formar homens para a sociedade, não simplesmente homens para o judo. Ok. Hoje, o mestre Bruno é uma figura social bem posicionada, é acadêmico, licenciado. Houve alguma influência do judo transmitido pelo mestre TK para que chegasse até a este nível? Houve sim. Até porque eu, durante a minha formação, né, era obrigado a mostrar as notas da escola, que era para poder participar em campeonatos. Então, a baixa na escola me afastava daquilo que eram os campeonatos e os treinos, uma forma de castigo. Como descreveria em uma só palavra? Uma só palavra: resiliente. Resiliente. Okay. Resiliente. E qual é a mensagem que quer deixar, como um dos atletas mais antigos, qual é a mensagem que quer deixar ao mestre? O que eu quero deixar ao mestre é que o mestre não desista, não desista do judo, e não só. És um pilar fundamental da modalidade a nível do mundo, não a nível do Huambo, e que continues com essa garra, com essa força de formar os teus filhos, os teus atletas que você está a lançar para a vida. Eu, de forma particular, amo muito o mestre. Sim, o Mestre TK não é um mestre, é um pai. Ok. É um pai, porque não é só formação de judô, formação acadêmica, também ele está lá, é nosso pai. Nós agradecemos muito porque nós viemos do nada até agora. Se somos o que somos, graças a esse pai. Eu não consigo descrever esse senhor, porque ele mudou muito na minha vida. Eu até lhe chamo de papai. Durante o seu percurso, quer da faixa branca até a faixa preta em que te encontras hoje, lembra-te de algum momento difícil que viveu e que o mestre o encorajou a manter-se firme e forte na vida e ultrapassar esta situação? Muita. Posso dar um exemplo quando eu perdi a minha mãe. Ok. Conta-nos, por favor. Quando eu perdi a minha mãe, eu senti que não tinha mais ninguém. Ok. Mas depois veio uma voz grande do Mestre TK e o meu colega Bruno, o meu colega Ossi. Foi a
a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ok. Isso estamos a falar aproximadamente que ano? Em 2019. Em 2019. Sim, era um campeonato que nós era para lutar no Março Mulher. Ok, Nós todos estávamos a se preparar, depois a minha mãe foi uma recaída. ok. Eu fui para Luanda e a minha mãe falece no dia 6 e a competição era no dia 8. Opa. Meus irmãos e o Mestre Capa só não seguiu o meus irmãos porque ele não estava fazendo presença aqui, estava fora do país com a mulher dele. Ok. Mas é o dia que me marcou. Eu sou de Luanda, mas formei família aqui no Amo. Ok. Por causa dessas 3 pessoas que eu falei. Durante essa toda a trajetória, perdeu a mãe é doente, perdeu a mãe, sentiu firme a presença de um mestre pai consigo. Sim, Mestre Capa. Mestre Sempre está Capa. perto. Ele pode, por causa dos problemas dele, pode esquecer um pouco, mas ele depois vai lembrar. Ok. Vai lembrar que tem filhos. Eu tenho medo de errar com esse senhor. Ok. Tenho medo de errar, estou a falar de coração. Tenho medo de errar com esse senhor. Quem seria o mestre sem o mestre TK? Creio eu que seria um menino fora, dentro das ruas, Ok. com um montão de vício, sem a disciplina desportiva, Ok. mas graças a Deus sou alguém com artes marciais, com disciplina de artes marciais e disciplina dos Social. social, certamente. Ok. A mensagem que eu deixo para o mestre TK é que continua a ser o mesmo sensei que eu conheci, que eduque, discipline atletas e a juventude que queiram participar nas artes marciais, para judô, principalmente o judô. Do judo. E O Mestre Capa é uma pessoa muito humilde, muito aconchegador. Ele tem sido como um pai para nós, ele é o nosso pai cá. Tem nos ensinado que, além dos tatames, nós somos pessoas que merecem ter caráter, personalidade. Ok. Ele nos prepara para a sociedade. Isso tem sido bastante bom para mim, porque ele mudou bastante a minha mentalidade, me fez crescer. E isso me ajudou muitas das vezes a se enquadrar dentro da nossa sociedade hoje em dia. Ok. Ok. Qual é a mensagem que quer deixar ao mestre? para quem? Ao mestre TK, qual é a mensagem que gostarias de deixar a ele? Sim, é que muito obrigado primeiro por me receber, por me receber na família TK. Sou muito grato a ele. Hoje em dia sou bem reconhecido, bem falado das pessoas, como em casa e tudo mais. Por causa dele, ele me ensinou a cair e me ensinou a viver fora da sociedade. Então, deixo um abraço grande para ele e dizer que ele é um. Ok, obrigado. Olá, nós até chegamos nesse ponto a descrever tudo, é muita coisa, um grande camarada, Ok. grande guerreiro, grande batalhador e é uma das pessoas que acolhe todo mundo. Ok. Então todas as pessoas que fazem artes marciais, mesmo quem não faz artes marciais, ele está sempre ligado conosco e principal em problemas mais difíceis é mesmo João Domingo, mas considerado por TK, ele é mesmo esse nome. Tem a ver com ele mesmo. Tá. Há quanto tempo é que convive e partilha esse espírito do judo e o espírito social com o mestre TK? Com o mestre TK vai há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos. Mais de 8 anos, porque antes de eu ver cá no Ambo, já era amigo dele, já o conhecíamos, e nunca vi nenhum erro dele. Ok. E graças a Deus contamos por isso que somos um par forte. Ok. Então tocar no TK é tocar no Mestre Nero. Ok. Então somos uma família muito unida e graças a Deus os atletas que ele tem, não, grande formador. Mestre TK, onde ele está e a ouvir as minhas mensagens, continua a ser a pessoa que é, um chefe de família e um batalhador, porque além de ele ter a sua família dentro da sua residência particular, mas aqui somos de uma família grande, continua a ser a mesma pessoa, guerreiro, e é uma pessoa que incentiva os nossos atletas, todos que a gente tem dentro da província. Então, João Domingo, eu contigo, força. Somos sempre um comboio dos duros, nunca vamos desistir. Uma trajetória construída não apenas sobre vitórias, mas também sobre disciplina, superação e convicção. Porque a vida nem sempre se desenha sem quedas e talvez das maiores lições que o judo lhe tenha oferecido seja justamente esta: cair,
levantar e continuar, porque nenhuma caminhada ganha verdadeiro significado sem um impacto. João Domingos, antes do mestre da TK, é um cidadão angolano, 43 anos, pai, chefe de família, funcionário, um cidadão sociável, uma pessoa de fácil trato e alguém que importa-se principalmente com a família e ver e querer esperar, querer ver uma sociedade melhor. Como nasceu a paixão pelo judo, mestre? A paixão pelo judo, na verdade, eu quando fui para o mundo do desporto, eu não comecei praticamente, eu não comecei inicialmente com judo. Sim, por força maior, né? Os meus amigos já sabem como é que é quando criança, né? Algumas vezes somos influenciados por conta do ambiente em que nos encontramos. Falo aqui dos meus amigos, eles praticavam todos desporto. Eu, por ser na altura avantajado, gordo, né? Então eu queria, para me poder inserir naquele ambiente dos meus amigos, né? Então pensei em fazer alguma coisa. Tentei ir para o futebol, infelizmente fui humilhado por eles, porque eles, muitos deles são jogadores hoje da seleção, eles já mandaram um abraço a eles. E não me dei muito bem no futebol, mas querendo sempre, ainda assim, praticar desporto, eu fui para o atletismo, onde consegui fazer alguma coisa, mas só que depois eu procurei mesmo algo no qual eu devia me encaixar e depois me tornar um pilar. Aí comecei as artes marciais. Comecei a fazer boxe, primeiro com o mestre Anastácio, depois fui ao Karate Do com o mestre Tony, já de feliz memória. Mas em função disso, depois por conta de alguns ambientes na zona onde eu residia que não eram muito bons, então aí eu fui para o judo. Comecei o judo inicialmente como formas a me proteger daquilo que eram os abusos dos meus amigos e fui praticando, acabei gostando e daí eu fiquei até me tornar hoje o mestre TK. Estamos a falar, até chegar aqui, estamos a falar de que ano o mestre começou o judo? Eu pratico judo desde os 13 anos. 13 anos? 13 anos, efetivamente. Eu comecei com 9 anos, sob a influência de um vizinho, né, que morava nos anexos dos meus pais. Ele treinava ali na Rua do Comércio, eu pequeno ia lá acompanhando. E antigamente nós chamávamos simplesmente quedas, porque antigamente, na altura que eu comecei, aqui no Ambo mesmo, né, o mestre também não era muito entendido na matéria, foi a princípio só para poder aprender a dar algumas quedas, mas efetivamente comecei aos 13 anos. Sim. Aos 13 anos até aqui, nasceu uma missão de formar pessoas. O que quer dizer com isto? Começou com 13 anos, chegou até aqui, e hoje é formador melhor, não só de atletas, mas de pessoas. O que é que isso lhe diz respeito? É um sentimento de dever cumprido. Conforme diz o próprio judo, né? O judo ajuda-nos a preparar homens para a sociedade, né? Daí que o Japão, uma das melhores sociedades do mundo, implementou o Código Moral do Judo na sua própria sociedade e nós conseguimos ver qual é a sociedade que o Japão tem. Eu queria desde sempre trazer isso aqui também para Angola e sobretudo com aqueles que são próximos. E quando é que percebeu que não queria apenas lutar, mas também tinha a missão de ensinar o judo? Essa responsabilidade me foi imposta por força maior. Meus mestres, já um abraço a eles, mestre Delfim, mestre Nelson. Depois, por conta das suas ocupações, eles tiveram que deixar a responsabilidade na altura da academia onde nós treinávamos. Fiquei praticamente sem algum orientador, então eu tive que buscar o autodidatismo. Fui buscar o autodidatismo por intermédio de investigações, daqui e da acolá, algumas formações online, algumas formações presenciais e daí depois eu fui buscando competências que é para chegar até ao ponto em que eu cheguei. Mestre, que o senhor forma campeões ou forma homens e mulheres de caráter? Pelo que acabamos de ouvir aqui, eu gostaria de ouvir de si.
Eu formo homens e mulheres de caráter. De caráter. Esse é o maior desafio, porque campeões, nós temos campeões em vários segmentos sociais. Campeões são pessoas que, por força natural, né, eles tornam-se campeões. E, infelizmente, hoje muita gente quer mais se tornar campeões do que homens de caráter. Então, eu tenho essa visão inversa. As artes marciais foram-nos impostas que é para defender os mais desfavorecidos. É nessa perspectiva que eu ainda até agora levo os meus atletas. Então, eles são campeões, primeiro, na sociedade, e depois é que eles vão lá competir, porque também nós temos essa via de preparo para eles também serem habitantes do pódio. Então, a princípio, nós temos que ter campeões para a sociedade, porque queremos ter uma sociedade melhor do que aquela que nós encontramos. Nós não queremos continuar a ver jovens perdidos ali na rua porque não tiveram uma orientação. Eu, como pessoa, como João Domingos, como este TK, eu cometi muitos erros, dos quais não me orgulho. Então, querendo ver jovens diferentes daquilo que eu fui, infelizmente perdi o meu pai muito cedo, cresci com a minha mãe, que foi uma mulher que, como se diz, uma dama de ferro, né? Minha mãe foi uma dama de ferro, infelizmente perdi há 2 anos, mas ela deixou-me ensinamentos de proteger sempre os meus irmãos. Então eu trago isso, não só na minha família, que é a consanguínea, trago isso também aqui para a minha família, aquela que o judo me deu e eu me orgulho. O mestre tem estado a falar sobre disciplina, sobre caráter, sobre rigor social. O que é que isso na prática quer dizer? O que é que se traduz na prática? É o caráter fulcral de um homem. Um homem sem caráter, eu acho que é um homem perdido, é um homem desorientado. Como vê, nós temos ali o código moral do judo, onde tem gentileza, temos respeito, temos autocontrole, temos amizade. O respeito tem que partir do topo à base, e assim vice-versa. Se eu não respeitar os meus atletas, eles não vão me respeitar. Nós temos aqui uma ligação muito forte, que só quem está aqui, só quem vem aqui assistir algumas vezes o treino é que depois percebe. Então percebo porque é que vocês estão assim tão unidos. Eu lembro-me na comemoração do meu aniversário, que é no ano passado, que muita gente viu. Eu, por acaso, eu acabava de chegar de viagem. O meu trabalho é muito apertado e os meus atletas, os meus irmãos, os meus filhos pegaram uma surpresa muito grande. Eu cheguei de ver o vídeo. Muito bem. Eles disseram-me que havia uma confusão tremenda na academia e que alguém tentou invadir. Independentemente de nós não pautamos por violência, mas na nossa família nós não podemos permitir que alguém mexa. Primeiro devemos chegar, perceber o que é que aconteceu para eles poderem chegar aos extremos. Conhecendo as pessoas com quem eu lido diariamente, porque eu passo muito tempo com eles, parte da convivência dele é algo que eles tiraram de mim. Eu então logo presumi que eles não tinham culpa daquilo que estava a acontecer. Simplesmente conforme eu estava, peguei na viatura e vim para aqui, eu vi, vendo aquela multidão de gente, depois são atletas de judo, atletas de MMA, aquilo era uma multidão, pus umas lágrimas e muita gente depois começou ali a vaiar e não sei o que lá, mas digo isso de passagem, é um sentimento de gratidão muito grande. É um sentimento de gratidão muito grande e, voltando à sua questão, é realmente isso. Olhando para este episódio, acredita que tem estado a cumprir a sua missão como um verdadeiro mestre de judo? Eu acredito que sim. Por quê? Porque hoje eu automatizei o treinamento aqui na nossa academia. Desde já agradecer a presença do podcast Kaizen, porque nós estamos aqui nesse recinto, como vê, há perto de 2 meses, foi-nos cedido pela Direção Provincial dos Desportos, nós conseguimos equipar assim conforme vê. E, voltando à sua questão sobre ter o sentimento de dever cumprido, sim, eu consegui automatizar aqui o treinamento de judo. Hoje o treinamento aqui já não depende simplesmente de mim. Eu trabalho muitas das vezes fora aqui da província do Amo e eu confio no potencial dos meus colegas. Temos campeões que muitos deles já não saíram diretamente daquilo que são os ensinamentos que eu dei. Saíram dos ensinamentos de alguém que eu também instruí. Isso para mim é a ramificação. A ramificação é exatamente esse o termo. A ramificação. Nós hoje somos eu tenho um edifício com os pilares, com os alicerces muito bem definidos. Eu tenho isso e eu hoje sinto-me mesmo bem descansado, porque eu acredito que nós devemos dar esse sentimento de confiança aos outros, dar a responsabilidade e depois esperar que ele
responda por si só, Ok. sabendo que o mestre não está aqui, se o mestre deixou-me aqui, é porque o mestre acredita nas minhas capacidades. Ok. A princípio foi desafiador, aquilo foi como se eu tivesse deixado ele aqui a instruir e eu lá a espreitar, Ok. mas depois simplesmente eu ia e tinha os resultados. Daí, como vê, não temos todos os troféus ali, aqueles são só parte de muitos que nós adquirimos, temos aí uma série de medalhas. Nessa altura temos atletas a nos representarem No Copacabana? no Copacabana. Ok. Temos atletas que já foram em competições a nível internacional. Oh. Temos atletas que estão a nos representar na Europa, em Portugal, todos saíram daqui. Então eu tenho o sentimento de dever cumprido. Dever cumprido. Sim, Mestre, olhando para essa questão, essa estratégia que o mestre usa, de muitas das vezes haver atletas que não beberam diretamente de si, mas beberam dos atletas que o mestre formou. Essa ramificação é uma estratégia de liderança sua ao nível do judo? É exatamente uma estratégia de liderança. Por quê? Porque os homens passam e as suas obras ficam. Ok. Eu quero garantir que, como nós não somos eternos, quando eu um dia me for, eu tenho a marca a ser continuada por pessoas, conforme foi instituída a própria graduação. A graduação, como nós sabemos, foi instituída pelo Mbuxian Jigoro Kano no sentido de dar continuidade à perspectiva de ensinamento de judo. Então, para mim, desde que eu tenha garantias de que, na minha ausência, alguém vai fazer como ou melhor do que aquilo que eu fiz, isso é um sentimento de dever cumprido. Ok. Porque o ensino é dinâmico. Sim. Hoje, eles ensinam muito melhor do que eu, e eu devo admitir. O meu treinamento é já de uma época e o deles é muito mais dinâmico. Em função da idade, em função daquilo que são as responsabilidades, em função da entrega e em função também da pressão que eles têm dos próprios atletas. São atletas muito dinâmicos e eu devo admitir. Então, em função disso, eu sinto, acima de tudo, eu sinto-me orgulhoso. Ok. Mestre, vamos aqui entrar um bocadinho para a filosofia de marcial. O mestre, enquanto figura marcial, tem a responsabilidade de também ser educador? Qual é a apreciação que faz sobre isso? Do mestre ter a responsabilidade de também ser educador? Sim, eu sinto essa responsabilidade porque de formação eu sou pedagogo, então eu domino muito bem como é que é isso, qual é a responsabilidade que os pais quando trazem os filhos aqui nos entregam, e eles sabem que em função daquilo que eu testemunho de atletas que já saíram daqui, maior parte dos atletas aqui da nossa academia vieram aqui muito pequenos e hoje são pais. Antigamente eles esperavam, hoje é deles, de quem se espera. Ok. Tenho atletas que vieram para aqui com ensino base, hoje são doutores. Eu tenho atletas médicos, tenho atletas advogados, eu tenho atletas de vários segmentos sociais. Então, a responsabilidade que, voltando para exatamente na naquilo questão da educação, que eu sou questionamento, eu tenho uma filosofia, é primeiro ser campeão na escola e depois aqui na academia. Opa! Não, mestre, repita só isso aqui. Primeiro ser campeão lá fora, depois vir ser campeão aqui dentro. Primeiro campeão na escola e depois campeão aqui na academia. Eu que lhes falo, para eu estar a trabalhar onde eu trabalho, realmente o desporto influenciou, e eu tenho estado sempre a passar isso como testemunho aos meus atletas. O desporto influenciou, porque eu trabalho com estrangeiros, né, e eles gostam de pessoas com punho forte. E eu ensino, eu passo essa experiência aos meus atletas, para que, seja lá qual for o grau de formação que tu tiveres, se tu fores para ir ter audiência com o governador, muitas das vezes o campeão vai passar em frente, vão-te abrir as portas, mas lá dentro quem vai ter que falar é o doutor primeiro. Ok. Ou seja, entras nas vestes de um artista marcial, exatamente, mas posto lá dentro, terás agora de apresentar as tuas valências enquanto um bom cidadão, um bom intelectual e um bom acadêmico. Eu vou ter as portas abertas quando eu vou para aí ter com o governador. Sua Excelência vai perguntar, a secretária vai perguntar quem é que eu vou anunciar. Diga que está aqui o campeão nacional de judo. Vai entrar o campeão nacional de judo, mas lá dentro não vai ter que ser o campeão nacional de judo a falar, vai ter que ser o mestre, vai ter que ser o professor, vai ter que ser o doutor. As suas valências têm que ser mostradas lá dentro, porque de boas intenções o inferno está repleto. Então você tem que chegar lá e mostrar as suas valências. Mediante as suas valências é que vão aparecer pessoas que vão apostar em ti. Porque tu não podes ser um campeão marcial, um atleta marcial em vários segmentos. Você tem que ser primeiro uma pessoa que tem
que sabe se posicionar, e depois é que você vai lá para poder, com as suas artes marciais, é que você vai poder representar, porque a representatividade vem assim, a princípio vem o caráter da pessoa e depois é aquele, porque os homens moldam-se, mas para que sejam moldados é necessário ter capacidade de entendimento. Ok. Mestre, eu estou estupefacto com essa questão. Depois de todo esse testemunho que acabamos aqui de acompanhar, dos seus atletas, dos mais antigos até os mais novos, e de um parceiro seu de treino, que é o mestre Neru, sente que o seu papel, quer enquanto mestre, quer enquanto cidadão lá fora, tem sido devidamente cumprido e que hoje Jigoro Kano tem um orgulho de ti enquanto detentor da sua modalidade? Sim. Começando do princípio ao fim, Jigoro Kano, eu acredito que sim, porque dos maiores desafios que ele deixou para os praticantes da modalidade é dar continuidade ao estudo e ensinamento. Isso nós temos estado a fazer. Hoje, aqui a parte sul, nós temos influência sobre aquilo que é a prática de artes marciais aqui a nível que é da parte sul. Ok. Sim, temos influência aqui a nível que é da parte sul. Como se diz, os critérios de graduação é por mérito, né? E nessa perspectiva, nós temos esse mérito porque influenciamos muita gente a praticar. Okay. Somos a Associação Clube Casa Mãe, passa agora, Associação Clube Casa Mãe, ECAPA, na perspectiva de que somos o clube que mais tem cinturões débeis. Okay. Vem a perspectiva de que precisamos ainda seguir com algum segmento de legalizações, isso nós sabemos, né? Mas naquilo que é o quesito de influenciar, nós estamos muito bem encaminhados. Influenciar e formar. Influenciar e formar, exatamente. Porque uma coisa para nós não tem a ver se não haver outra. Então nós não podemos influenciar alguém que veio treinar e em pouco tempo ele deixa de treinar. Nós temos que ter uma base sólida no sentido de que as pessoas venham treinar e depois, em função do ambiente que eles encontrem aqui, eles façam ficar. Porque nós temos tido aqui atletas que muitas das vezes, ao vir para aqui, eles vêm com muitas frustrações. Primeiro, porque não tem algum enquadramento familiar. Segundo, porque não tem algum enquadramento social. Nós aqui trabalhamos como psicólogos porque nós sabemos como é que está a vida. Sim. Não está fácil para muita gente, não está fácil para ninguém. Mas, como se diz, no judo no corpo cansa e a mente descansa. Então nós aqui ajudamos muita gente a descansar a mente. Na perspectiva de que nós temos aqui uma taxa mensal, mas nem toda a gente tem condições de pagar. E muita gente vem para aqui para treinar, não tem condições de comprar um equipamento e tudo mais. Se nós metemos essa gente de parte, nós não estamos a fazer aquilo que nos foi deixado como legado, que é dar continuidade ao estudo e ensinamento do judo. Então nós acolhemos essas pessoas. E no final de um determinado período, se ele não consegue pagar por dinheiro, ele consegue fazer aqui, pelo menos, organizar na limpeza, organizar eles, muitas das vezes, alguns entendem de eletricidade, coisa do gênero, essa vem a parte de formação. Uma espécie de bolsa interna, né? Uma espécie de bolsa interna. Ele não tem como pagar a mensalidade, mas é um bolseiro e de alguma forma vai contribuir para o desenvolvimento do clube e da modalidade ao nível da província. Exatamente, porque não pode simplesmente ele pensar que tem que vir para aqui e não fazer alguma coisa. Nós sabemos e acompanhamos em vários mosteiros na China, né, no Japão, que são as capitais marciais. Eles acolhem aquelas pessoas menos abastadas e para não terem que serem excluídas, eles têm que ser integrados, mas de uma ou de outra forma, eles têm que pagar, têm que ter uma forma de eles pagarem, compensarem esses ensinamentos, mas isso, no fundo, não é uma questão de angariar valores ou financeiros ou moral, não. É uma questão de discipliná-los. Porque ele tem que saber que para eu ter isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso também é levado a nível da vida, porque senão ele vai pensar que a vida é, como se diz, é fácil. É papa feita. É papa feita, exatamente. Nós não queremos dar papa feita a ninguém. Nós temos que dar às pessoas formas de eles poderem trabalhar e conseguirem a sua papa. Mestre, vamos entrar aqui um bocadinho para o caráter e a personalidade das pessoas. Hoje, a dinâmica social mudou, a conjuntura social também é outra. Nós temos a globalização, o avanço das tecnologias e tudo mais. Sente que os desafios de um mestre do antigamente, do seu tempo, digo, e o mestre do tempo atual
são diferentes e que os desafios hoje são maiores em relação ao ontem, na formação de caráter, na formação da personalidade dos atletas, porque hoje o que é que se vê? O atleta tem inúmeras referências, ele entra para as redes sociais, vê mestres, vê pessoas e às vezes não são referências dignas, né? E hoje nós também temos um certo número de mestres com comportamentos não muito agradáveis. Sente que os desafios de formar um atleta hoje são maiores? Os desafios de formar um atleta hoje são maiores, por conta de influências externas. Hoje nós temos, antigamente nós não tínhamos internet. Sim. Nós antigamente não tínhamos internet, nós íamos buscar formações por intermédio de, muitas das vezes, de filmes, muitas das vezes de séries. Nós íamos buscar formações ali. Hoje, naquilo que é a formação da própria arte, é muito mais desafiador, porque hoje os alunos perguntam mais. Exato. O mestre hoje chega com um determinado nível de entendimento e vai encontrar um outro. Mas é muito melhor para um mestre, porque eu pelo menos gosto de ser desafiado. E para mim, eu aprendo todos os dias com meus atletas, porque são meus colegas, são meus atletas, e eu acho que a formação é dinâmica. Nós temos que ter essa capacidade de dar o braço a torcer. Eu digo que hoje eles têm o maior desafio, porque realmente, em função hoje da conjuntura, como disse, que está desafiadora. Há muita gente que vem para as academias que é para aprender formas de poder, molestar alguém na rua, encontrar e as artes marciais não é para isso. Antigamente não, antigamente a vida era dura, mas eu digo que as pessoas antigamente tinham muito mais empatia do que têm agora. As pessoas hoje não têm medo de morrer. Hoje por hoje uma pessoa treina 2 semanas e já quer simplesmente ir fazer confusão. Antigamente não, antigamente as pessoas tinham um senso de responsabilidade maior, porque sabe que é muito perigoso chegar à rua e projetar alguém, porque sabe qual era o perigo que essa pessoa podia correr e morrer. Hoje não, simplesmente as pessoas chegam e querem te projetar, fazer aquilo que ela aprendeu na academia e não consegue ter um enquadramento de que isso eu aprendi na academia, é para fazer na academia, isso eu aprendi na academia, é para usar em determinados momentos na vida que é em defesa pessoal, porque independentemente de tudo nós temos que usar a arte também para poder defender. Exatamente. O que acontece hoje é, o maior desafio de nós mestres antigamente é que somos constantemente desafiados. Há pessoas que vêm e simplesmente, por conta da abrangência que tem o nosso nome, ele vem e diz simplesmente que eu quero desafiar, quero lutar com esta capa. Mas aqui as coisas não funcionam assim. Existe um princípio japonês que diz: o meu sangue é muito precioso, que não pode ser bebido por qualquer espada. E eu levo isso até hoje. Tu quiseres desafiar, com esta capa tu tens que pagar. Exatamente. Porque eu não vou perder o meu nome, porque tu vais me vencer, obviamente ninguém é invencível. Só que as artes marciais não são feitas simplesmente para poder vencer um e outro. As artes marciais são feitas para depois podermos influenciar as outras pessoas a praticarem artes marciais. Podemos influenciar as outras pessoas com o nosso comportamento a serem pessoas integrantes das artes marciais, porque é para poderem mudar de visão social. E muitas das vezes, quando alguns atletas chegaram e quiseram me desafiar, os meus atletas usaram princípios bíblicos. Ninguém vai ao pai sem passar pelo filho. Então, essa tem sido desafiador, tem sido divertido, mas é realmente gratificante. Ser mestre de capa. Mestre, vamos entrar para o judo aqui no Ambo. Como é que está o judo no Ambo? Está muito melhor do que no meu tempo. Devo reconhecer, está muito melhor do que no meu tempo. Eu hoje vejo que ninguém é perfeito, né? Tem havido alguns erros que a associação tem estado a cometer como homem, mas nós estamos aqui como auxiliadores e praticantes, porque é para poder dar o nosso subsídio quando somos ouvidos. Mas está muito melhor do que antes, porque hoje nós temos a Associação Clube Casa Mãe TK, já tem uma estrutura própria que, graças à direção dos desportos, nos cederam isso na pessoa do Dr. Albano, que eu desde já quero agradecer aqui diretamente através do podcast Kaizen, ou Kaizen Podcast. Está muito melhor, porque temos a Academia Judokano, que também tem estrutura, temos a Academia do Xavier Samacau, que tem estado a ter vários títulos a nível nacional e internacional. Temos a Academia no Bailuno, temos academia em quase todos os municípios. Isso tudo graças àquilo que foi a nossa influência e aquilo que também tem sido a gestão da Associação Provincial do Judo. Acredita que, em termos técnicos, em termos táticos, o judo no Ambo evoluiu muito também
E isso, graças ao vosso trabalho, as bases foram bem colocadas. Consideravelmente. O judo evoluiu e de maneira muito exponencial. Por quê? Porque eu, quando comecei a treinar judo, nós não falávamos dos nomes das técnicas. Ok. Hoje não. Antigamente era assim. pega assim e faz assim. Hoje Ok. não. Hoje é faz imponsão inage. Imponsão inage quer dizer isso. É faz o shimata quer dizer isso. E assim sucessivamente. Hoje nós falamos os bois pelos nomes. Ok. Antigamente não. Ok. Os mestres antigamente, sem descorar e sem faltar com respeito, graças a eles, nós temos o judo que temos hoje, porque foram grandes influências. Não existem topos sem a base. Exato. Temos sempre referências, mas hoje o judo está muito melhor estruturado, é mais técnico. Hoje temos vários cinturões negros, que é a perspectiva de crescimento, porque nós, para podermos avaliar o crescimento de uma modalidade, independentemente da perspectiva de muitos leigos, algumas vezes é que tem muitos cinturões negros, de forma... Eu, na minha perspectiva, não. Quanto mais cinturões negros existirem, melhor para o desenvolvimento da modalidade. Só que as competências são individuais. Exato. Se tu disseres que eu sou médico, tu tens que mostrar isso no terreno. Eu não tenho em nenhum momento de me fazer de Deus para te poder julgar, enquanto que você não vai ter capacidade de mostrar as tuas competências. Cada um é responsável pelos seus atos. Esse é o meu ponto de vista. Mestre, qual é a mensagem que quer deixar para aqueles pais que ainda têm algum receio de colocar os seus filhos nas artes marciais, porque acredita que ainda é modalidade de vândalos, de luta, de briga? Qual é a mensagem que quer deixar enquanto exemplo social aqui no Huambo, uma referência do judo no Huambo? Qual é a mensagem que quer deixar? Tragam os vossos filhos a treinarem judos, porque foi cientificamente aprovado pela Unesco como a modalidade marcial que mais ajuda no desenvolvimento cognitivo das crianças. Isso é prova científica, está aprovado, temos vários exemplos. Nós tínhamos atletas que antigamente, antes de virem para aqui, eram introvertidos, hoje são extrovertidos, têm maior capacidade de abertura, têm maior capacidade de interação social, conseguem falar publicamente. Isso também é uma das vantagens, porque hoje por hoje mede-se as competências das pessoas em função da sua capacidade de falar em público. E nós treinamos também oratório. Aqui nós temos vários segmentos de ensinamentos que vai valer a pena trazer aqui os filhos deles. E não só, para além da própria... o objetivo do judo é para desenvolver o corpo, o espírito e a mente. E nós trabalhamos esses três aspectos. Nós temos aqui crianças que vinham eram asmáticos, isso também ajuda para melhorar a respiração. Nós temos crianças que vinham para que eram muito agressivas, hoje têm um controle muito mais direcionado. Temos crianças que vinham aqui com um certo ego, hoje são mais sociáveis. Então, tragam vossos filhos que vocês não vão se arrepender. Temos exemplos concretos. Os vossos filhos, nós temos certeza que faremos acompanhamento não só a nível do desporto, mas também a nível da interação acadêmica, da integração acadêmica. Nós temos isso como uma missão. E nós, quando nos é comprometido um determinado desafio, nós não falhamos. Exatamente. É uma missão proibida de ser falhada. Missão dada é missão cumprida. Mestre, o que ainda espera realizar no judo aqui na província do Huambo e fora dela? O que ainda espera realizar? De tudo o que já fez, o que ainda falta? O que sente que ainda falta a ser realizado? É uma pergunta desafiadora. Eu quero ver, eu espero ver mais academias como a nossa. Espero que outros mestres também tenham as mesmas oportunidades que eu tive, porque não é fácil manter um ambiente destes, porque temos muito bons atletas e temos muitos bons mestres aqui na província do Huambo. No Huambo e não só, estou a falar do Bié, um abraço para os mestres do Bié, para os mestres de Menong, né, para os mestres do Mochico. Temos muitos bons mestres aqui nessa zona, isso sem exclusão a outros mestres a nível nacional. Estou a falar especificamente aqui da nossa região. Temos muitos bons mestres e muitos bons atletas. Infelizmente não temos condições. Eu espero que haja mais oportunidade para essas pessoas. Os governos provinciais, os empresários, porque isso não é
não é uma responsabilidade do governo. O governo tem um apoio institucional. Exato. Nós devemos ter essa visão do que o governo não tem responsabilidade de apoiar financeiramente os clubes. Isso é uma obrigação social dos empresários. Ok. Porque depois o governo vai fazer o seu papel mediante o seu apoio institucional de poder baixar os seus impostos, mas também tem que haver no governo gabinetes que tornam isso público, porque muitas das vezes as coisas só não funcionam por falta de informação. Ok. Porque nós também não vamos lá que é para poder buscar essas informações. Mas nós aqui no AMO, felizmente, tivemos abertura, porque o gabinete de desporto é aberto para a conversa. Não falo isso porque tivemos essa oportunidade. Não falo isso porque nós fomos ousados. Exato. E nós devemos ser ousados. No sentido de quê? No sentido de ir lá falar com as pessoas, porque são pessoas, e desde o momento que nos deram a língua para nos comunicar, temos que falar de forma clara e objetiva. Ok. Que haja mais oportunidade para que outros mestres também tenham condições que nós temos, que haja mais oportunidade de atletas que não têm condições, apareçam empresários que os potenciem a participar em torneios. Ok. Mestre, já para terminar, como descreve o judo numa só palavra? É a minha vida. A vida. É a minha vida. O judo é a minha vida. E como dizia Jigoro Khan, o judo é mais do que uma ciência, mais do que um desporto, é mesmo um estilo de vida. Então o mestre não foge dessa filosofia, é mesmo a tua vida. Eu, na verdade, porque é que eu digo, e definindo filosoficamente, porque é que o judo é a minha vida? É se ficar 3 dias sem treinar, eu não me sinto bem. Como vê, nós temos aqui o judo e o MMA, nessa altura já falando, temos atletas a serem preparados para uma liga no BIE, que é a Liga Fight Day, passando aqui publicidade. Todos os dias aprendo alguma coisa. E todos os dias eu digo a um dos meus atletas que é para que venha e fale publicamente. Ao ver os meus atletas a serem desafiados a falar publicamente, na primeira vez ele ter uma certa dificuldade, na segunda e na terceira vez eles conseguirem enquadrar, para mim é um desejo de missão cumprida. Ok. Porque depois ele, quando vai à casa dele, o pai dele começa, os pais, os encarregados, os familiares começam a notar nele um novo ser. E é daí onde nós moldamos homens para a sociedade. Obrigado, mestre. Nós temos jovens hoje, mestres também, faixas pretas, treinadores, como um mestre antigo, um monge, digamos. Qual é a mensagem que quer deixar à nova geração do judo no AMO? Especificamente à nova geração do judo no AMO. Qual é a mensagem que quer deixar, mestre? Não olhem para o judo como uma arte de desafios. O judo é algo que tem que acolher toda a gente. O que acontece, infelizmente, hoje aqui na nossa sociedade é que os atletas, sobretudo aqui da nossa província, ignoram muito os treinadores da província do AMO. Pelo tempo que nós temos, nós não somos perfeitos, mas temos muito para ensinar. Só que, infelizmente, nós não podemos entrar em mentes que têm portas fechadas. Abram-nos a vossa mente, que nós vamos meter aí uma série de conhecimento. Nós somos muito ignorados quando nós tentamos dar algum seminário, temos aqui uma bagagem enorme de seminário, de matéria aqui para poder passar, mas muitas das vezes, não digo eu porque tenho um certo posicionamento. Tenho um certo posicionamento. Mas fala pelos demais também. Eu falo pelos demais. Tem muito bons mestres aqui no AMO, só que infelizmente não lhes é dada a oportunidade. Muito dos meus colegas também têm algum receio de errar em público, mas temos que estar conscientes, colegas, que o erro é natural. Nós devemos aprender com a nova geração, que tem muito para nos ensinar, mas a nova geração tem que saber que não pode haver esse conflito geracional. Agora é o vosso tempo, mas tem que respeitar aquele que vos influenciaram a praticar a arte. Porque hoje por hoje, de repente, quando vem um mestre de fora, os mestres do AMO são postos de parte. Ou como se fossem pessoas que não são entendidas na matéria. É algo que eu falo aqui à nova geração, porque tu filho és, hoje amanhã pai serás. Então, uma coisa que deve existir é continuar a respeitar os mestres do AMO. Tem as parcas condições que têm, em detrimento de muitas das vezes a sociedade não lhes permitiu granjear, mas independentemente das condições financeiras, tem aquilo que é a perspectiva humana. Os homens não se podem medir aos palmos. Os homens têm que ser medidos em função daquilo que são as suas ações. E os nossos mestres aqui no AMO fizeram muito. Se o judo hoje existe, é graças a essas pessoas. Aguentamos muito, tivemos que passar por muitas humilhações e hoje, quando muitas das vezes não somos tidos nem achados, e muitas das vezes, isso também digo, para aquilo que é mesmo a própria associação,
que deve buscar aqueles mestres que sentem-se excluídos. Nós temos aqui a Casa Aberta, a Associação Clube Casa Mãe. Eu já tinha proposto treinos aos finais de semana, que é para poder Resgatar a mística. resgatar a mística, exatamente, resgatar a mística, mas infelizmente os mestres também é que põem-se de lado. E depois o que é que acontece? Conflito geracional. Eu comecei a treinar há mais tempo do que tu, só que artes marciais é assim, se tu deixares de praticar, ficas ultrapassado. Exato. O que vai ter que existir é algo que não se obriga, é caráter, é eu ter o senso de responsabilidade de dizer não, ele é mais velho, eu devo respeitar. Mas isso é algo que não se impõe, é o caráter. O caráter é algo, Exato. é algo automático, se assim posso dizer. Mestre Capa, muito obrigado por nos ter cedido esta entrevista. Serviu para podermos perceber que o judo não forma apenas atletas, mas forma também campeões para a sociedade. E acredito que depois dessa entrevista, pais encarregados de educação terão uma outra perspectiva daquela que tinham construído sobre o judo como uma modalidade de vândalo, de brigas e por aí afora. Muito obrigado e esperamos contar consigo mais vezes para poder então contribuir de forma positiva a essa sociedade. Arigatou, mestre. Eu agradeço a Kaizen TV, a Kaizen Podcast. Obrigado por nos visitar. Temos estado a acompanhar o vosso trabalho, quero desde já encorajar. Peço a toda a gente que ver essa entrevista que siga o canal, para que assim também dê mais visibilidade ao canal. Nós estamos abertos, sempre que puderem estar aqui no Ambo. Por favor, visitem-nos, façam chegar essa mensagem aos 4 cantos e tenho simplesmente a agradecer. Muito obrigado. Arigatou, mestre. Arigatou, gozaimasu. E assim foi mais uma edição do Kaizen Podcast, edição especial aqui na província do Ambo, a cidade de vida, com o mestre TK e a participação do mestre Neru, um amigo e companheiro de treino. Nós, o Kaizen Podcast, prometemos voltar na próxima semana com mais artes e mais artistas marciais. Yeah.